Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui em retiro para conferirmos o 6º episódio da primeira temporada da série Mulher Hulk, exibido na Disney+. Pois bem, pessoal, a série já pode pedir música no Fantástico, porque pela 3ª vez consecutiva conseguiu oferecer pra gente um episódio inútil, que não serve pra nada. Quer dizer, talvez isso aqui até feche algumas pontas narradas anteriormente, mas também só fica nisso, porque o resto é pura enrolação que não serve pra nada. Pois era a sessão de terapia para Jen. É isso que nos foi oferecido aqui na grande totalidade, né, desse episódio, né? Só o comecinho e o final é que tem a ver com a outra narrativa. E vamos começar por ela então, que é justamente, né, aquela coisa esquisita, né, diferente, inovadora, que foi, né, no final lá do episódio passado, a gente ficar com a sensação que, peraí, existe um homem decente aqui nessa série, que foi aquele namorico, né, que principiou então com a Jen, né? Ele nem sei o nome do sujeito, para falar a verdade, também não importa, mas aqui, nesse episódio, no seu começo, né, tivemos exatamente aquela continuidade, aquela possibilidade de ela realmente ter encontrado um cara decente. E de fato, né, eles começam a se encontrar, né, tem uma sucessão de, sei lá, de 4 ou 5 encontros antes da transa em si, né. Pô, até demorou até demais, para falar a verdade, né, sendo que ela já era usuária lá do Tinder, né, ou então do Matcher, né, eu sempre falo Watcher, né, é Matcher o nome lá daquele aplicativo, né. Na primeira, praticamente, ela já transou lá com o cara, né, o gostosão lá. Enfim, mas esse, digamos, talvez ela tenha, né, se cuidado um pouquinho mais, né, tendo conhecido um pouco mais o sujeito, realmente ele tendo demonstrado que era, sim, uma boa pessoa. E aí sim que eles acabaram transando. Mas aí ele sumiu, né? Durante 3 dias consecutivos. Ele não respondeu mais a sua última mensagem. Ela continuou lá esperando, né? Pegando o sinal para cá, olhando o celular toda hora para ver se tinha mensagem e nada. Pois é, né? Aí a gente já sabe, né? É a confirmação, na verdade, do que a gente tinha em mente, porque depois que tem essa sequência de fora, né, que ela levou, né? Hoje em dia se chama ghosting, né? A gente já sabe, claro que o sujeito não presta, né? Óbvio, né? Claro que também vai ser um vilão, é óbvio. Isso se confirmou, claro, lá no finalzinho do episódio. Mas aí que a gente começa então a outra narrativa aqui desse episódio e que realmente não tem serventia, a não ser fechar um certo arco justamente lá do Abominável. Ou, mais especificamente, de Emil Blonsky, porque Abominável, a única coisa que tem aqui na série é a própria série, né? Abominável. Porque aquele vilão de outrora do Hulk, priminho dela, não existe mais. É apenas um cara, sei lá, o que dá para definir que é o Emil Blonsky, né? Apenas um sujeito que tá cumprindo o que prometeu lá na sua condicional, né? Ele disse, né? Não, eu vou me acertar, eu vou abrir um retiro. E aqui é exatamente o que a gente tem detalhes. O retiro para ex-vilões. Olha só que coisa interessante, né? Enfim, né? Por cargas d'água, não se sabe qual exatamente o motivo, né? Quer dizer, é dado um certo motivo ali, mas a tornozeleira ali do Emil Blonsky, né? Vulgarmente conhecido como Abominável, né? Parou de funcionar, né? Então o seu agente de condicional temeu que ele tivesse se evadido para algum lugar desconhecido. E o que ele faz? Em vez de ir lá, claro, verificar se ele estava onde devia estar, que é lá dentro do retiro, não, ele chama primeiro a Jen para oferecer seus serviços de advogada, não, oferecer seus serviços de mulher forte e verde. E é curioso a gente pensar, né, que essa personagem, ela não age como uma super heroína, né? De novo, né, talvez é o máximo que a gente possa se aproximar disso, porque ela está tal... Não tem motivo exato, né? Não tem motivo para o cara chamar ela, né? Porque ela é a sua representante legal, mas aí já encerrou o caso, por que precisa chamá-la? Eu sei, acho que, sei lá, talvez nos tratamentos jurídicos lá nos Estados Unidos tem até a ver, mas acho que aqui no Brasil não tem nada, né, relacionado. Mas enfim, né? Aliás, a figura do agente da condicional tem aqui no Brasil também? Eu nem sei, para falar a verdade. Enfim, não importa. O que vale é que isso provoca o começo da situação idiota que é toda a sequência
do retiro, ou seja, vai lá então a Jen e o agente da condicional verificar se Emil está por lá ainda e se ele não tirou a tornozeleira para fazer alguma coisita, né? Eles acabam verificando que não, apenas deu um certo defeito. Ele dá uma desculpa lá qualquer, que um campo magnético, não, ele tomou um choque, na verdade, né? Depois que as pessoas conjecturaram que um daqueles vilões lá, que era exatamente lá o espadachim, que talvez tivesse dado um defeito ali na tornozeleira dele. Mas enfim, né? O que vale, né? Ela precisava estar ali naquele ambiente. Usaram de um motivo meio idiota para juntar uma coisa com a outra. E para concretizar que ela ficaria durante mais um tempo, simplesmente dois personagens, lá dois vilões, que é o cara do touro e o cara do espadachim, estão brigando e acabam destruindo o carro dela, ou seja, ela não pode mais ir embora, ela tem que ficar ali a contragosto, né? E desesperada porque ela não consegue ter um sinal de celular porque ela quer receber a mensagem lá do seu boyzinho. Oh, dureza! E isso fica se prolongando durante muito, muito tempo, ela procurando o sinal o tempo todo e lá o papo furado do Emil. E, meu Deus, que coisa horrorosa! E claro, sempre na intenção do roteiro de fato, a melhor parte ser a conversa, né? Aquela roda de conversa ali comandada por Emil com todos os outros vilões e a Jean acaba participando assim meio que a contragosto, mas depois ela embala, né? Ela acaba oferecendo o seu karma a ser questionado ali, né? A ser posto na conversa entre todos. Que é exatamente, né? Ela está interessada num cara e o cidadão simplesmente sumiu. Então eles começam a ajudar a nova participante ali da roda de conversa. Uma situação realmente chata pra dedéu. Tem muita gente que achou aquilo engraçado, não sei como dá pra achar graça naquilo, porque não tem nenhuma, na verdade. Aliás, aí você pode perceber o exagero do texto, porque numa situação assim, onde há um grupo que conversa, faz uma certa terapia, não é comum todo mundo falar, apenas um ou dois, às vezes incluindo o próprio protagonista, né, ou os protagonistas, é que falam. E o restante são meros figurantes, concordam com a cabeça, né, enfim, choram, ficam com cara de raiva, aquelas coisas. Mas não, ali todos os participantes falaram alguma coisa, todos estavam ativos, ou seja, foi por esse motivo também que a cena ficou completamente longa e arrastada, sem sal. A gente sabia que daquilo não ia sair nada, porque justamente a única coisa previsível é que sim, ela ia entender que ela não podia confiar mais no cara. Claro, não considerando ele como um inimigo. A gente descobre isso à parte depois. Falando em inimigo, né? Depois de um certo momento ali naquela reuniãozinha ali de batutas, acabou entrando um sujeito que literalmente quando ele entrou, eu não sabia quem era. Ela olhou espantada e depois precisou-se realmente fazer o recurso de usar as imagens, porque ele era um daqueles agressores lá no segundo episódio, ou final do terceiro episódio, nem lembro mais quando é que foi, mas naquela tentativa, né, vã de tentar coletar o sangue dela naquela confusão. Eu nem lembro se foi ele que acertou a seringa dela, não foi, né? Foi ele que escapou, foi ele que se destacou, foi o único que falou, na verdade, né? Acho que foi isso, por isso que ela se lembra mais, por isso que a gente deveria lembrar dele, mas não lembra, ninguém lembra. Realmente a cena precisava ter aquele flashback visual, né? Mostrar a mesma cena, porque senão ninguém lembraria dele. Ele estava lá naquela cena, porque aquilo ali foi ridículo, lá foi ridículo, né? Aqui mais ainda também, né? Então ela tem aquele impulso da agressividade, que é o que também Emil se vale, né? Para colocar ela, né? Com mais calma ali na roda da conversa e poder trabalhar a sua atitude, o que ela está sentindo, com todo mundo colaborando. Enfim, uma coisa chata pra dedéu. O que isso tem a ver com uma série de super-heróis? Não é porque há uma super-heroína sentada ali na roda e um monte de vilões que a gente pode considerar isso como um produto de uma série de super-herói. Não, não dá para considerar. A única coisa boa de que eu tirei de tudo isso, quer dizer, não foi o que eu tirei, e nem que fosse bom na verdade, é que eu fiquei sempre com a sensação, caramba, eles vão se revelar vilões. Tinha aquela questão lá da sauna, né? A todo momento eu achava que, sei lá, o tempo todo, aquele papo furado era apenas um papo furado e existia realmente a intenção, justamente porque apareceu aquele cara lá que antes a agrediu, né? Ou tentou agredir, não conseguiu, né?
que em determinado momento o próprio Emil voltaria a ser um abominável, né, e tentaria arrancar o sangue dela, porque vamos combinar, né? Tem aquela premissa interessante. Talvez aquela primeira seringa que não conseguiu penetrar a pele dela não tenha funcionado porque justamente faltou a mão forte, né? Foi apenas um homem comum que tentou enfiar lá a agulha e ela se torceu toda, que a gente viu no finalzinho do episódio passado, né? Lá o Hulk King estava conseguindo fazer outra, né? Que tinha aquela mais espessa. Aí podia considerar, não, precisa de uma mão forte, por exemplo. Se fosse o Abominável com sua força também tão grande quanto um Hulk, ele espetasse, assim ela não empenaria, porque faltaria realmente a coisa da ação e da reação, por aí, né? A gente podia considerar. E foi o que eu fiquei torcendo o tempo todo. Por favor, tornem-se vilões, mas não. E na questão, né, ia passando o tempo e eu achava, não, um deles vai trair, né, o cara que apareceu, o próprio Emil, ou os outros, né, alguém ia se revelar também do bando lá, do Hulk King, enfim, ninguém se manifestava. Até a última chance que eu ainda pensava que tal coisa pudesse acontecer foi no momento da sauna, porque enfim ela aceitou, depois que ela já tinha, né, se conscientizado que precisava dispensar o boyzinho, ela foi para a sauna e eu pensei, caramba, aí vai ser a armadilha, ela vai ficar confinada, vai ficar presa, desacordada talvez, enfim, vão conseguir tirar o sangue dela. Mas não, né? Teve até aquela cena de suspense ali do fora, né, com todo mundo olhando lá para a sauna, para a porta, eis que ela sai inteirinha, reconfortada, que ela estava, entre aspas, curada do seu mal. Se apaixonar por um cara que não liga para ela. E diante disso, né, dessa resolução, a gente podia considerar, caramba, que episódio inútil. O que salva, na verdade, toda essa enrolação mesmo oferecida por aqui nessa semana, foi o finalzinho, a última cena que volta, então, 3 dias antes, onde a gente descobre de fato o que foi que o sujeito, o boyzinho dela, fez. Ele, pelo jeito, conseguiu extrair o sangue dela, não é especificado como, mas ele manda uma mensagem para alguém, e aí tem uma coisa interessante. Ele manda mensagem, ele não escreve, né? Ele manda apenas aqueles emojis, e num deles está lá o sangue, a seringa, né, com o sangue. E, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber pelo avatar dele que ele é o Rei King, ou Rei Hulk, ou King Hulk, enfim, não era aquele cidadão que apareceu manipulando a seringa, então. E, aliás, aquela seringa, ela foi ou não foi utilizada naquele contexto ali? Porque, no final das contas, olha só o que foi feito. Também não tem explicação, né? A gente tem que deduzir. O cidadão tentou enfeitiçar ela, tentou não, conseguiu, né? A enfeitiçou, a levou para a cama para justamente ela ficar numa posição completamente fragilizada e vulnerável, né? E ele poder extrair o sangue. Mas se ela já está na forma humana, que foi uma boa sacada, se a gente não consegue quando ela está na pele verde impenetrável, temos que tentar na forma humana. Então, não precisaria daquela seringa, ou seja, aquela seringa exibida então no finalzinho do episódio passado é completamente dispensável. Aquilo ali é uma enganação. Simplesmente isso, porque com certeza ele tirou uma amostra de sangue com ela na forma humana. Só que ele copiou, né, tudo que ela tinha no seu celular e também tirou uma foto dela ali meio desnuda na cama. Mas aí a gente pode se perguntar, para que isso? Ele vai fazer alguma chantagem? Algo nesse nível? Bom, eu já vi o episódio seguinte, já sei que não tem nada a ver mesmo. Enfim, o que vale, né? Apenas essa cena final que salva todo o episódio, dá algum significado para ele. E fecha, como eu comentei lá no começo, que alguns pontos que estavam desamarrados agora ficam amarrados. Primeiramente, né, todo o arco então do Abominável, né, que foi um longo, né, excessivo, que também não serviu para nada. Enfim, acho que ele não volta mais, né, só faltam 2 episódios mesmo para acabar a temporada. E também o arco então do homem misterioso, o homem bom, o homem decente, também se fechou aqui. E na verdade era outro também canalha, típico como todos os outros homens representados aqui na série, né? Todos têm que ser vis para com as mulheres.
Agora a gente pode se perguntar, tá, mas esse gancho dado então aqui ao final do episódio é interessante? Promete bastante coisas para o finalzinho da temporada? Basicamente não, porque a gente não sabe porque eles querem tirar o sangue dela. Querem fazer um exército de Hulks? Não dá para entender, né? Um vilão bom é aquele vilão que se apresenta, né? Ele conta pra gente qual é o plano maléfico que ele tem em mente, que ele quer, né, fazer acontecer. Pô, Cebolinha, né? Conta como é que é o plano infalível para derrotar a Mônica. Caramba! Se nada é contado pra gente, não tem como a gente entrar na história, pra gente ficar torcendo, pelo menos. Não tem. É uma situação colocada que não serve pra nada. Pois nem ficar fazendo conjecturas, tipo, o que eles vão fazer com o sangue dela, não dá pra imaginar, porque é tanta falta de base que a gente não tem pra onde ir, literalmente, né? Não traz suspense, não traz expectativa, não traz curiosidade, não traz possibilidades, não traz nada, para falar a verdade. Ou seja, é inútil. É um gancho que também não serve. É um gancho que resulta não funcional da mesma maneira que tudo que foi colocado aqui nesse episódio. Portanto, esse episódio também é muito ruim. Como eu coloquei, ele tem uma base de apenas pura enrolação. Toda a sequência aqui do Retiro é inútil apenas para fechar o arco do Emil, ex-abominável. Só serve para isso. Porque o grosso não, né? O comecinho e o final, esse que tem algum sentido para a linha da temporada, também não gera nenhuma expectativa ao final, porque é uma coisa que a gente já apostava, não, ele, cara, não pode ser um homem bom. Se mostrou um canalha, e daí? A gente não consegue construir, né, nenhuma possibilidade para o episódio seguinte, quanto mais 2. A gente não tem a mínima ideia de como que essa série vai chegar ao seu final. Não tem mesmo. Ou seja, é um episódio mal construído, ele não serve para o propósito da temporada. Enfim, ele é forrado de erros. E claro, naquelas questões, né, de avacalhar com a figura masculina, bom, tivemos vários exemplos aqui que foram justamente os homens. Não é apenas o cara que se mostrava bonzinho. Todos os homens apresentados aqui, todos os vilões, todos são um bando de patetas. Só para corroborar, mais uma vez, que as mulheres são superiores. Ah, e falando em mulheres superiores, né? No único momento onde apareceu a amiga dela, a Nick, né? Ela deu uma deixa ali meio esquisita. A Jean vai receber um prêmio, pelo menos é uma candidata, né? A receber o prêmio de melhor advogada. Por quê? O que foi que ela fez? Qual o grande caso que ela resolveu? Ela vai ganhar um prêmio de melhor advogada porque é verde e tem 2 metros de altura? Só isso, porque ela não resolveu nenhum caso complicado. Essa série, que é cômica, não tem graça. Essa série que é de super-heróis, não tem atos heróicos. Essa série que tem a temática da advocacia do direito, não tem bons casos a serem resolvidos. Sabe? Imagina aquelas boas séries americanas intrincadas, né, de aqueles casos que um fica batendo no outro, né? Ah, caramba, não tem nada disso por aqui. E como é que ela vai ganhar um prêmio de melhor advogada? Um absurdo total. Enfim, esse 7º episódio aqui, né, a sequência de 3 terríveis, merece, claro, uma nota pior ainda do que a anterior, né? Eu já havia dado, eu visei, né, a nota 0 para o 6º episódio, mas na verdade querendo colocar como -1, esse aqui também é 0. Mas na verdade, aqui do fundo do coração, merece um -2. Simplesmente porque é uma porcaria. De fato, eu não sei como alguém consegue gostar disso aqui e achar bacana isso. Mas, comentem aí nos comentários, diga alguma coisa, tentem me convencer que isso aqui é bom. Se conseguirem, bom, não vão ganhar prêmio nenhum. É isso.